Olá! Nós vamos falar agora um pouco sobre vocabulário. E nós chamamos de vocabulário interdisciplinar, porque nós vamos ter palavras que vão passear por várias disciplinas. E vamos começar com a palavra Zika, o nome de uma doença e de um vírus que está toda hora aí nos noticiários. Zika é uma doença causada por um vírus originário de uma floresta em Uganda com esse nome, Floresta de Zika. Por isso, o nome Zika vírus e também febre Zika. Zika vírus, então, causa uma virose. E nós temos aí inúmeras viroses, algumas delas com nomes bastante conhecidos. Dengue, chikungunya, gripe, resfriado, febre amarela, rotavírus e outras. Algumas dessas doenças são conhecidas por terem um mesmo vetor. O que é o vetor? O mesmo agente de transmissão. É o caso, por exemplo, da dengue, da chikungunya e da zika, as três com o vetor Aedes aegypti ou Aedes aegypti. Da mesma forma que essas doenças têm um vetor em comum, elas têm algumas características que as diferenciam na sua sintomatologia. A febre, às vezes, pode estar alta numa e baixa noutra. A artralgia, ou dor nas articulações, pode estar presente na dengue, com dores moderadas, na chikungunya, com dores intensas, e na zika, com dores leves. O rash cutâneo, que são manchas vermelhas na pele, pode estar presente na dengue, pode estar presente na chikungunya e na zika, quase sempre está presente. O prurido ou a coceira, na dengue pode estar presente, geralmente é leve. Na chikungunya está presente em 50 a 80% dos casos e geralmente é leve. Na zika pode estar presente, já a intensidade varia de leve a intensa. E a vermelhidão dos olhos? Na dengue não aparece. Na chikungunya e na zika pode estar presentes. Além dessas características que vão diferenciar uma virose de outra, existem alguns sintomas que são bastante comuns a várias dessas viroses. São, por exemplo, a febre, o mal-estar, a tosse, a dor e outros sintomas. Mas nem sempre existe um exame para você diferenciar de imediato qual virose está acometendo uma pessoa. Nesses casos, o que os médicos fazem? O que nós chamamos de tratamento sintomático. E o que é tratamento sintomático? É tratar os sintomas que aparecem dependendo de cada paciente. Se o paciente tem febre, ele vai usar um antitérmico. E aí nós lembramos que a palavra térmico vem de termos, que significa calor. Se tem prurido, que é sinônimo de coceira, geralmente é prescrito um antihistamínico. Por que antihistamínico? Porque combate o efeito da histamina. E o que vem a ser a histamina? É uma substância responsável pelo inchaço e irritação presente nas alergias. Se o paciente tem dor, ou podemos também chamar de algia, vai ser prescrito um analgésico, um medicamento que combate a dor ou que combate essa algia. E nós vamos ver mais frequentemente esse termo algia associado com a região do corpo que essa dor acomete. Por exemplo, uma dor na região lombar é chamada de lombalgia. Uma dor na região dorsal, dorsalgia. Uma dor nas articulações, artralgia. Uma dor nos músculos, mialgia. Se o paciente tem náuseas e vômitos, é prescrito então um antiemético. Lembrando que antiemético vem de êmese, e êmese significa vômito. Bom, mas a virose causada pelo Zika vírus tem então algumas características que a diferenciam das outras viroses. Por exemplo, a febre pode estar presente, geralmente é baixa. A artralgia também pode estar presente e geralmente é leve. O rash cutâneo ou as manchas vermelhas na pele quase sempre vão estar presentes
e geralmente já aparecem nas primeiras 24 horas. O prurido ou a coceira na zika pode estar presente e varia de leve a intensa. E a vermelhidão nos olhos também pode aparecer. Mas a preocupação maior quando nós falamos da Zika vírus são com as gestantes, que nesse caso podem correr o risco de ter um feto com microcefalia. O que vem a ser microcefalia? Então, a própria palavra já ajuda a gente a entender o que vem a ser. Micro é um prefixo que significa pequeno ou pequena. Céfalo representa cabeça. Então, microcefalia é uma condição que faz com que a cabeça tenha um tamanho menor do que o esperado, ou menor do que a média. Sempre que o bebê nasce, logo de imediato, o pediatra ou neonatologista mede a cabeça do bebê. Se essa cabeça tem uma medida de circunferência menor do que 32 centímetros, já existe então a suspeita de microcefalia. Mas não basta ser uma medida de circunferência menor que 32 centímetros aleatoriamente. Essa medida está relacionada também com a idade gestacional desse feto ou desse recém-nascido. Geralmente essa medida é para os bebês que são chamados de termo, ou seja, que já chegaram ao final da gravidez, 38, 39 ou 40 semanas. Se tiver 37 semanas ou menos, essa medida também já não é válida. Da mesma forma que nós temos o prefixo micro, que significa pequeno, nós também temos macro, que é o oposto, significa grande. Então, se nós temos microcefalia, nós também podemos ter uma macrocefalia, uma condição que faz com que a cabeça tenha um tamanho maior do que o esperado, maior do que a média. Ao contrário da microcefalia, onde a gente espera sempre encontrar essa medida menor ao nascimento, a macrocefalia ela pode aparecer também depois do nascimento. E por isso, mensalmente, nas consultas que o bebê faz com o pediatra, o perímetro cefálico é medido também. E quando essa medida está além da média, além do esperado, é que nós temos a chamada macrocefalia. Então, esse prefixo micro significando pequeno e macro significando grande, nós vamos poder usar em várias outras palavras, várias outras situações. Por exemplo, nós falamos de microeconomia. É o estudo da economia numa pequena escala. Ou de macroeconomia, o estudo da economia numa grande escala, numa visão global. Nós podemos também ter associado o prefixo micro a outras palavras. Daí, por exemplo, que surgiu o microcomputador, o microchip. E também o prefixo micro pode ser utilizado na matemática, como outros prefixos, aparecendo, por exemplo, na palavra decímetro. Deci significa a décima parte. Decímetro é a décima parte do metro. É um metro dividido por 10, ou 0,1 metro. E aí nós vemos a imagem correspondente a um decímetro, ou 10 centímetros. Como nós temos o prefixo deci, nós também temos o prefixo centi. O que significa centi? Centi é a centésima parte. No centímetro, centésima parte do metro. É o metro dividido por 100, ou 0,01 metro. Na imagem, o correspondente a 1 centímetro. O prefixo mili, ou milésima parte, na palavra milímetro, milésima parte do metro. É 1 metro dividido por 1000, ou 0,001 metro. Na imagem, o correspondente a 1 milímetro. E voltamos agora ao prefixo micro, que utilizamos em outras palavras e também vamos encontrar o mesmo prefixo na matemática, no Sistema Internacional de Unidades. Micro corresponde à milionésima parte. Um micrômetro, então, é a milionésima parte do metro. É 1 metro dividido 1 milhão de vezes. E aí, nós temos
entre uma medida e outra, 1 milímetro dividido por 1000 vezes corresponderia a 1 micrômetro. Uma pequena divisão dessa, ainda dividida mais 1000 vezes. Voltando às palavras, o micro, significando pequeno, mais escópio, que significa olhar, nós temos um instrumento para visualizar objetos de dimensões muito pequenas, o microscópio. Microscópio que serve para visualizar também seres muito pequenos, o que nós chamamos de micróbios. E, utilizando esse termo escópio, que significa olhar, colocamos agora com outro prefixo, o tele, um instrumento para visualizar objetos distantes, telescópio. E nós temos outra palavra, um pouco parecida, mas usando radicais diferentes. Tele significa longe, visão representa olhar, um instrumento para visualizar imagens à distância. Temos aí então a televisão. Mas nem sempre a gente vai usar prefixos para nos remeter a alguma coisa distante. Eu poderia usar, por exemplo, uma palavra, remoto. Remoto significa distante. É daí que controlamos a televisão com um controle remoto, que é um controle para se utilizar à distância. Bom, então são essas algumas palavras que nós trouxemos nesse vocabulário para vocês. Então, bons estudos e continue treinando o vocabulário.